Saúdo a todos que estão entrando. Temos um novo momento de discussões livres sobre este assunto que me parece muito importante. Você quer ser feliz? E vocês vão dizer, cara, é possível ser feliz neste mundo em que vemos tantos problemas, tantas guerras, tantas situações complicadas? E saibam que uma resposta simples é sim. É possível ser feliz. É possível ser feliz. E vocês vão perguntar, como é possível ser feliz? Porque tudo o que vemos ao nosso redor não nos promete nada que possa nos fazer felizes. E mais do que isso, se olharmos para aqueles que sofrem, para aqueles que estão feridos, para aqueles que não têm o que comer, vamos dizer que não é possível ser feliz. Mas olha, vou dar exemplos muito claros da Bíblia para que vocês vejam qual é a atitude que devemos ter ou o que devemos fazer para ser feliz. Saibam que existem certas coisas que nós, seres humanos, precisamos fazer para termos felicidade. Há algum tempo, assisti a uma reportagem de uma senhora que fez algumas reportagens ou alguns vídeos em Israel. Em Cesareia, não sei como dizer isso, mas vou contar mesmo assim. Paulo já esteve preso uma vez em um porão, em uma prisão, debaixo de uma cidade. Sim, e se vocês assistirem aos vídeos, vão ver que ele realmente esteve preso. Preso como se estivesse em um corredor, como em um corredor muito longo. De uns, não sei se tinha 12 metros ou algo assim, ou talvez até mais longo que isso. E lá, Paulo ficou 2 anos preso na fortaleza de Cesareia até ser julgado por Herodes e enviado adiante. Ou por quem não era Herodes, era outra pessoa. Herodes construiu aquela fortaleza, mas era outra pessoa que estava lá naquele momento. Agora me escapa o nome, mas tudo bem. Isso não é tão importante. O importante é dizer que Paulo ficou preso lá por 2 anos, em uma prisão de onde outros detentos sempre chegavam e partiam, porque não era uma prisão onde eles ficavam permanentemente, era só para julgamento. E Paulo ficou lá por 2 anos naquela prisão. E agora uma pergunta: como pode uma pessoa ser feliz? Ou como Paulo conseguiu ser feliz, estando em tais condições desumanas? Então ele simplesmente ficava sentado no chão. Provavelmente tinha um pouco de palha, né? E em um corredor, com uma porta em cada extremidade, e o tempo todo pessoas entravam e saíam daquele cômodo, daquela prisão. Nem sequer tinha uma cela isolada em algum lugar. Então, era como se estivesse em um corredor muito longo. Como você pode ser feliz em uma situação dessas e ficar lá por 2 anos? E naquela sala, ele escreveu muitas cartas. E porque ele foi permitido, sendo cidadão romano, ele pôde receber visitantes. E os cristãos vinham e traziam o que era necessário. Traziam tinta, traziam papiro onde ele escrevia aquelas cartas. E assim por diante. E a pergunta é: como você pode ser feliz numa situação tão extrema? Como você pode ser feliz? E vou ler alguns versículos para vocês verem que mesmo numa situação tão perigosa, tão desumana, uma pessoa pode ser feliz. Olhem o que diz em Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Jesus diz claramente. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vocês. Então, onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Mas tudo o que conto hoje, saibam que nem todos vão entender, só quem nasceu de novo. Apenas aqueles que experimentaram essa vivência, esse novo nascimento, esse reino que vem dentro de nós. Caso contrário, você não tem como entender. Vai parecer loucura para você, vai parecer algo inconcebível. E eu acredito que aqui também está um ponto de separação entre igrejas, entre muitas igrejas. Antes, nas minhas lives, participavam muitos ortodoxos, católicos e outros. Mas saibam que da última vez tentei o mesmo assunto e notei uma resistência muito grande. Por quê? Porque é um assunto que nem todo mundo vive. Nem todo mundo vive isso. Você precisa nascer de novo para poder entender esse assunto. Esse assunto é um assunto bastante difícil. Você quer ser feliz. Porque nem todos podem ser felizes, somente aqueles que nasceram de novo. Então não estamos falando da felicidade aqui na Terra, no sentido de que se você tem comida, se você tem uma casa, se você tem uma família, se você não está doente.
Então não é dessa alegria que estamos falando hoje. Hoje, estamos falando de uma alegria muito, muito maior, de uma felicidade muito maior que supera todo o entendimento. É isso que diz a palavra do Senhor. Por isso, somente os cristãos que nasceram de novo vão se identificar com o tema de hoje. Os outros não vão se identificar. Para os outros, vai ser um assunto incompreensível. Vai parecer loucura. Vai ser algo que não faz parte da vida de vocês. Deixa eu ler para vocês mais uma vez. Em Lucas 17, 21, Jesus diz claramente: o reino de Deus está dentro de nós. E agora uma pergunta: se esse reino de Deus está dentro de nós, podemos ser felizes? Paz, Psalm. Podemos ser felizes. Deixem-me ler para vocês. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Digo novamente, alegrem-se. Então vocês ouviram como podem ser alegres? Em Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre. Não é apenas quando tudo vai bem, ou você tem uma conquista extraordinária, como ganhar dinheiro ou comprar um carro bonito. Então, não é sobre esse tipo de alegria, não é sobre essa felicidade, mas sobre outra alegria que a Bíblia diz que está além de todo entendimento. Mesmo que você esteja em uma situação difícil, crítica, esse versículo ainda é válido. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E a pergunta é, você consegue se alegrar? Você consegue ser feliz e se alegrar mesmo quando tudo vai mal? Deixe-me dizer mais uma coisa. 1 aos Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se sempre. Bem, quando diz alegrem-se sempre, não diz alegrem-se só porque não estão na prisão. Alegrem-se só quando não sei, tudo está indo muito bem, ou só quando você não está doente de jeito nenhum. Não diz isso. Diz que é sempre. Alegrem-se sempre, em qualquer situação. E a pergunta é, como você pode se alegrar sempre? E eu venho com a resposta. Você nem tem como se alegrar se você, pessoalmente, não aprendeu o que significa o novo nascimento. E se você não nasceu de novo. Se o reino de Deus não está em você, não há como se alegrar. Na teoria é fácil, mas na prática é difícil. Singur articol. O solitário não é assim. Não é assim. Você precisa aprender o que significa ser, viver guiado pela sua natureza antiga ou pelo seu novo homem. Essa é toda a diferença. Essa é toda a diferença. Podemos ficar sempre chateados e com raiva e nada dar certo para nós, sem sermos felizes. Mas o tempo todo, porque esse versículo é muito claro, o tempo todo podemos estar alegres. O tempo todo podemos ser felizes. Então, depende de nós qual pessoa nos guia ou a quem ouvimos, ao novo homem ou ao velho homem. Mas se eu disser solitário, você nem tem como ouvir o seu novo homem se você pessoalmente não teve a experiência do novo nascimento. Não tem como se alegrar. Então você não tem como acessar aquela alegria que excede todo o entendimento. Não tem como. Talvez você já tenha ouvido falar, mas sem experimentar o novo nascimento, não é possível viver em alegria. E vou te dizer mais uma coisa. Saibam que muitas igrejas, muitas mesmo tendo esses ensinamentos, não os vivem. Muitos cristãos não vivem esses ensinamentos. Por quê? Porque isso não está claro para eles. Eles não sabem o que significa se alegrar. Eles não sabem que devem estar alegres nem viver conforme seu novo eu, pois só assim serão felizes. Vocês sabem por que os cristãos vão felizes à igreja? Sabem por quê? Eles vão porque estão felizes e gostam de encontrar outros cristãos. Mas quando ficam felizes assim? Somente quando eles estão no comando de suas vidas, é o homem novo. E então vão com alegria à igreja. Vão com alegria à igreja para cantar um cântico. Vão para se encontrar com outros cristãos. Mas se eles estão amargurados, se deixaram sua velha natureza prevalecer e pecaram, e têm pecados não perdoados, não confessados, então sim, não poderão estar alegres. E então, se cumpre o que você disse, que agora eu iria mais alto e não o veria mais, que só teoricamente é fácil, mas na prática é muito difícil. Isso vai se cumprir para mim. Sim, é muito difícil. É muito difícil se você tem pecados não perdoados ou não confessados. Me desculpe, porque precisam ser perdoados, não apenas encobertos. Então, se você tem pecados não perdoados, sim, para você vai ser extremamente difícil.
extremamente difícil, praticamente impossível, certo? Então eu vou te dizer os caminhos também. O que fazer para estar sempre alegre? Ou eu vou te dar uma solução hoje, como eu dei da última vez, e vou te mostrar qual é. E, ahm, ahm, Vou te mostrar um caminho ou vou te contar como eu faço, tá? Vou te contar como eu faço. Porque vocês sabem que é muito, muito bom falar teoria, mas mais importante é falar na prática. Como eu faço? Como eu faço? Então, na prática. Vocês sabem que teoria é só teoria, mas a prática é que pesa. Vejam como o senhor de antes falou agora. Vou ler João 16, 22 para vocês. 6:22. Agora vocês também estão cheios de tristeza, mas eu vou ver vocês de novo. O coração de vocês vai se alegrar e ninguém vai tirar a alegria de vocês. Vocês sabem onde isso está? João 16, 22. Para quem ele falou isso? Para os discípulos, que estavam tristes. Mas vocês sabem o que aconteceu naquela época? O Espírito Santo ainda não tinha vindo. O Espírito Santo ainda não tinha vindo e eles não estavam acompanhados pelo Espírito Santo. Então eles estavam em uma situação mais estranha e estavam tristes. Então, agora vocês estão cheios de tristeza, mas eu vou vê-los novamente. O coração de vocês se alegrará e ninguém poderá tirar a alegria de vocês. Então, quando os discípulos começaram a se alegrar, certo? Quando viram novamente o Salvador ressuscitado, então se alegraram. Quem poderia tirar a alegria deles depois que viram com seus próprios olhos Cristo ressuscitado? Quem poderia tirar a alegria deles? Então, do mesmo jeito, assim como hoje, se Cristo não ressuscitou em nosso coração, talvez eu use muito essa expressão que vocês já ouviram bastante, e talvez, por terem ouvido tanto, ela já não tenha tanta importância para vocês, porque vocês ouviram demais. Como é possível? Como é possível ser feliz assim? Mas eu lhes digo, é extremamente importante, ou mais importante, é ter os pecados perdoados. Você recebe uma confirmação interior, recebe uma alegria que excede todo o entendimento, diz a palavra do Senhor. Deixe-me dizer mais para vocês em Mateus 5, versículo 3. Gente, deixa eu dizer que perdi um pouco o fio da meada. Eu queria dizer outra coisa, mas perdi o fio. Ok, vamos seguir em frente. Olhem em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês vão dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando se diz que deles é o reino dos céus, parece que fala de algo futuro, que terão o reino após morrerem e então o verão. Não é verdade que essa é a primeira ideia que passa pela sua cabeça, porque aqui Jesus está falando de algo no futuro, em algum lugar, não agora, certo? Mas olha, vou vir aqui para lhes dizer outra coisa. Olhem o que diz em Mateus 5,8. Felizes os de coração puro, porque eles verão a Deus. E olhem o que diz. Aqui no grego é usado um termo chamado makarios, que é uma palavra no presente contínuo. Então, não é em algum momento no futuro, é agora. Não é que você será feliz em algum momento no futuro. Agora. Felizes os de coração puro, porque eles verão a Deus. Mas não no futuro, em algum momento, certo? Agora, porque ele usa o presente contínuo. Não é uma promessa para mais tarde, mas um estado presente de realização. Jesus não diz, vocês serão felizes algum dia. Mas afirma que aqueles de coração puro já são felizes agora, no momento em que têm o coração puro. Então vocês viram qual é o segredo, porque eu já revelei um pouco do segredo, certo? Se você tem o coração puro, você é feliz. Se não tem o coração puro, você não é feliz. Por quê? Se você tem o coração puro, o reino de Deus está dentro de você e você sabe disso, certo? Você recebe uma confirmação entre você e Deus e sente uma alegria maior que qualquer prazer, independentemente da situação, certo? Mas deixa eu voltar. Olha, Filipenses 4,4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Então, qual é o seu estado normal? Ficar chateado? Ficar com raiva? Ficar insatisfeito com a situação em que você está? Nem pensar em algo assim, seu estado normal. Se seus pecados foram perdoados e você está bem com o Senhor, certo? Então alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se sempre.
e à noite, e de manhã, e à noite, e onde quer que você esteja. Boa noite. Alegrem-se sempre. Então, sempre o estado de um cristão que nasceu de novo. Porque preciso dizer isso também. Se você não nasceu de novo, não tem como ter esse estado de alegria. Não tem como. Porque você nunca acessou isso, nunca teve contato com isso. Você é como uma pessoa cega. Você diz que enxerga, mas não vê porque não tem olhos, certo? Então esse é o estado de uma pessoa não salva, não enxerga. É como uma pessoa morta, é cega. Não tem como você falar para ela sobre algo que ela não vê, certo? Mas se você aprendeu o que significa nascer de novo e nasceu de novo, e o reino de Deus veio para dentro de você e habita em você, então você está cheio de alegria, ou você deve estar cheio de alegria. Se você não tem alegria, há um problema com você pessoalmente. É um problema. É, realmente. Talvez você diga: tá bom, mas estou sofrendo agora com uma doença, não sei qual. Estou na cama, numa situação sem esperança. Olha, eu digo, mesmo assim, você deve estar alegre. Você diz: não é possível, é loucura. Hoje você fala bobagem. Eu insisto, mesmo assim, fique alegre e trago um argumento. Escutem, vou contar um pouco da minha vida. Meu coração estava muito, muito fraco depois da Covid, depois que eu tive pais no hospital e assim por diante. Eu estava em casa e me sentia muito mal. O mal-estar vinha em ondas e às vezes retornava. Em certo momento, senti um mal-estar forte, mas nós, cristãos, temos, como posso dizer, um segredo extraordinário. Naquele grande mal-estar, eu orei ao Senhor e de repente senti como se estivesse me deslocando, como se fosse para algum lugar. E me aprofundei em oração com o Senhor, e me aprofundei e agradeci. E de repente pensei: ei, espera, espera, espera. Mas por que meu coração está tão calmo? Será que ainda estou vivo ou realmente morri? E eu preciso parar. Parar de orar ao Senhor e voltar para mim mesmo para ver. Será que esse corpo ainda está vivo assim? Ou já se foi? Levei a mão ao peito. Será que dói? Meu coração está batendo ou parou? E se eu morrer sem perceber? Mas ele ainda batia. O que quero dizer com isso? Esse grande segredo nosso, dos cristãos que nasceram de novo. Quando você se coloca em oração com o Senhor, Robert, me desculpe, mas agora não, mais tarde, tá? Quando você se coloca em oração com o Senhor, então é uma união espiritual, que você nem se importa mais com o que seu corpo está fazendo. Então você nem se importa mais. Não importa o quanto esteja doendo, não importa o quanto você esteja mal, você nem percebe que ainda está mal, certo? Por quê? Porque você se enterrou com o Senhor na oração. Por quê? Porque você não é este corpo, e sim o seu espírito, certo? Então nós somos espírito, não somos este corpo. Aqui é mais difícil. Não quero levar todos nessas discussões para não se perderem, certo? Um, Roberto, sei que você é católico e fico feliz por isso, mas peço só um instante se ainda tiver paciência para eu terminar a apresentação. Então quero dizer que, se você tem um relacionamento autêntico, aliás, Roberto, você nasceu de novo, você experimentou o relacionamento com o Senhor, você experimentou aquela alegria que supera todo entendimento. Roberto, por favor, escreva para mim no teclado. Então você experimentou aquela alegria que supera todo entendimento, ou não experimentou, ou tem apenas uma religião. Vejam que o ensinamento sobre Deus não é apenas importante, é extremamente importante. O ensinamento sobre Cristo, extremamente importante, mas insuficiente se Cristo não nascer em você. Se você não foi além e não nasceu de novo, é porque Deus é quem faz nascer, certo? Então, se você não experimentou o perdão dos pecados, porque só assim você nasce de novo, se for perdoado dos pecados, certo? Então, se você não experimentou o perdão dos pecados, se você não experimentou um relacionamento puro com Deus, então, para você, o cristianismo continua sendo apenas uma religião. Você vai saber muito das Escrituras, mas não vai entender espiritualmente as Escrituras. Vai entender de forma natural, literal. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ou não lembro exatamente quem, diz mais ou menos assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Não creio que foi Paulo. Talvez, no Antigo Testamento, a letra mata, mas o espírito vivifica. O que isso quer dizer? Que as Escrituras matam? Se você entende de forma carnal, sim. Se você entende espiritualmente, cresce e compreende o real sentido de muitos textos das Escrituras. A realidade da vida atual
muitas vezes difere até mesmo em Jesus chorou. Correto, correto. O fato de Jesus ter chorado não significa que ele estava infeliz. Então, vocês precisam fazer essa diferença? O fato de Jesus ter chorado, de que ele era humano como nós e chorava, isso não significa que ele era infeliz. Isso não significa que ele era... Eu não sei como explicar para vocês entenderem melhor. Não significa que ele não estava alegre, não significa isso. Apenas que ele sofria com aqueles que sofrem, mas não quer dizer que ele era infeliz e que não estava alegre. Então é muito importante fazermos essa diferença. A alegria de que estou falando de uma alegria maior, que supera todo o entendimento, todo o pensamento. É mais do que o nosso pensamento. Está em outro nível, muito mais alto, certo? Só um segundo para puxar isso para baixo, porque não está dando para ver muito bem, porque a luz está me atrapalhando. Evangelho segundo Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos com roupas de ovelhas. Existem também falsos profetas? Vocês sabem quem são os falsos profetas? Eu acrescentaria, só eles mesmos. Porque sempre se fala dos profetas. Sim, é verdade, existem também falsos profetas. Mas não se esqueçam que existem também falsos mestres. Não se esqueçam que há muitos que trazem um evangelho falso, que não transforma as pessoas, que é apenas uma religião morta. Então, não falem só dos profetas. É verdade, mas por que você se preocuparia com falsos profetas se muitas igrejas nem os têm? Por que se preocupar com algo que nem existe no seu contexto? Então, Victor, passe para outra situação. Cuidado com os falsos mestres. Sim, porque ainda existem outros. Os falsos profetas são muito raros. Você só vai encontrar falsos profetas em igrejas que têm profetas. Sim, profetas. Mas nas igrejas que não têm profetas de jeito nenhum, aqui não estamos mais falando de falsos ou verdadeiros, porque vocês não têm nenhum. Então vocês passam para os falsos mestres, certo? Para os falsos mestres, porque eles são mais perigosos, certo? Se na sua igreja não há profetas, não há contato com falsos profetas. Mas onde há profetas verdadeiros, também surgem falsos, pois é assim que eles se escondem, certo? E então sim, aí faz sentido. Cuidado com os falsos profetas. Mas repito, cuidado com falsos mestres, pois trazem ensinamentos sem relação com a verdade de Cristo. Vocês podem perguntar, como assim não tem relação com a verdade de Cristo? Se leio as Escrituras e entendo a verdade. Mas como você entende isso? Então, é o seu ensinamento ou o que você lê é verdadeiro? Tem a ver com a verdade de Cristo? Se você entende as Escrituras espiritualmente e não carnalmente, então sim, você entende a Bíblia. Essa é a verdade. Mas se você entende de forma carnal, mesmo com a Bíblia na mão, pode se desviar. Da mesma forma que um ateu lê as Escrituras de forma carnal, e para ele, encontra muitos motivos para não acreditar nela. Para não acreditar nela. Saibam que, da mesma forma, os falsos mestres trazem interpretações que não são verdadeiras, certo? Interpretações que não são verdadeiras. Essas interpretações não edificam, só derrubam, certo? Porque ele também é cego. Não tem como te edificar. Mas vamos entrar um pouco no Antigo Testamento. Vocês vão ver, é muito interessante. Vamos ver. No Antigo Testamento, as pessoas eram cheias de alegria ou não eram? O que Deus ensina lá para as pessoas? Para serem alegres ou para serem tristes? O que vocês dizem sobre o Antigo Testamento? Não vamos esquecer que lá os pecados eram apenas cobertos e não eram perdoados. Vamos ver. Mesmo há milhares de anos, o povo era solicitado a se alegrar ativamente no presente. Então, naquele momento, eles tinham que estar alegres. E veja o que está escrito em Deuteronômio 16:15. E por isso vocês devem estar cheios de alegria. Esta é uma ordem direta relacionada às festas e ao reconhecimento das bênçãos atuais. Então, o que Deus lhes trazia? Bênçãos, como eles deveriam ser, cheios de alegria. Deuteronômio 16:15. Deixe-me trazer mais 2 argumentos do Antigo Testamento e depois vamos falar do Novo Testamento. Olhem para o Salmo 32:11. Justos, alegrem-se no Senhor. Viram aqui o que faz a diferença? Justos.
Então, aqueles com pecados cobertos, porque naquela época não eram perdoados, já que Cristo ainda não havia morrido, e os pecados eram apenas cobertos, ainda assim eram chamados de justos. Se tinham pecados cobertos, eram chamados justos. No Salmo 32:11 diz claramente: justos, alegrem-se no Senhor e regozijem-se. Gritem de alegria todos os que têm o coração puro. Você não pode gritar de alegria se não tiver o coração puro, não tem como. Em outro lugar, Davi diz mais ou menos assim: depois que confessei meu pecado, tu colocaste um cântico novo na minha boca, um louvor ao teu nome. Quando? Quando ele confessou o pecado. Paz, Florin. Então, quando ele confessou o pecado, e o pecado foi coberto, porque não era perdoado, certo? Deus colocava um cântico novo na boca dele. Por que um cântico? Porque quando o homem está alegre, ele canta. Quando o homem está triste, ele não canta, certo? Mas quando o homem está alegre, ele canta. E deixa eu ler para vocês de novo. Justos, alegrem-se no Senhor e regozijem-se. Soltem gritos de alegria, todos os que têm o coração puro. Então, quem solta gritos de alegria? Só o homem de coração puro. Os outros não conseguem. Observamos como a alegria está novamente ligada ao coração puro. Então, há uma ligação entre alegria e coração puro. Se o coração não for puro, você não tem como ficar alegre. Vamos ler Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Correto, Victor. É isso mesmo. Eu vim para cumprir a lei. Sim, sim. Deixem-me ler para vocês o Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Então, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Opa! O que fazemos? Nos alegramos e nos regozijamos. E depois, vocês veem que no sábado, quando os judeus iam ao templo, o que faziam? Se alegravam. Uma vez por ano, quando iam ao templo em Jerusalém, levavam comida com eles e assim por diante. Então, o dízimo. O dízimo era feito durante 2 anos. Precisavam dar para os pobres e para a 12ª tribo, que não tinha nada, certo? Então, para os levitas. E no 3º ano, eles precisavam pegar aquele dinheiro. Era como um dinheiro de férias. Então, estou dizendo, de um dízimo, uma tribo precisava sobreviver. Por isso, existia o dízimo. Caso contrário, não seria dízimo, seria muito pouco. E para os sacerdotes, era só um, nem isso. 0,87 precisava ser dado aos sacerdotes. 0,87%. E o resto era o dinheiro deles de férias. O que faziam com ele? Juntavam, iam junto com a família estendida ao templo, e o que faziam? Compravam tudo o que o coração deles desejava. Por quê? Para se alegrarem no Senhor. Então veja que Deus já, desde o Antigo Testamento, instituiu que a cada 3 anos houvesse dinheiro de férias para que fossem ao templo e comprassem tudo o que o coração desejasse. Não sei quantas vezes você já ouviu essa pregação na igreja. Eu não acho que você tenha ouvido isso com muita frequência. O que era o dízimo? 10%, não é? Dentre esses, um ano era para dar aos pobres e aos levitas, e no 2º ano para os levitas, e no 3º ano era dinheiro para as férias. Então, basicamente, 3,33 iam para as férias. E 7,30 era o dinheiro dos levitas e o dinheiro das pessoas pobres, certo? Então vocês viram? Mas hoje não temos mais lévitas, não temos mais levitas. Porque não existe mais, não há mais um grupo que só canta para o Senhor e cuida do templo. Não existem mais levitas, certo? Só sobrou o dinheiro das férias e para os pobres, certo? Por quê? Vamos nos alegrar. Quantas vezes vocês já ouviram isso na igreja? Juntem dinheiro para as férias. Vocês devem se alegrar, vocês e o Senhor, para que possam se alegrar com vocês e com a família estendida. Por quê? Para se alegrarem. Agradeçam de coração ao Senhor. Fiquem felizes com o relacionamento de vocês com Deus. Quantas vezes vocês já ouviram essa pregação? Eu digo raramente, certo? Vou ler novamente o Salmo 118, 24 para vocês. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Depois disso, vamos ao Novo Testamento, pois vocês dirão, tudo bem, assim era no Velho Testamento. Confira o que diz o Novo Testamento.
Sim, o dia da salvação. No momento em que você é salvo, você entra numa alegria que nunca termina e você está o tempo todo, deveria estar o tempo todo alegre, certo? Olhem o que diz o Novo Testamento, em Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por várias provações. Opa! Como considerar motivo de alegria enfrentar provações? Se estamos passando por dificuldades, não ficamos alegres, certo? O que Tiago diz que devemos considerar com muita alegria. Por quê? Porque temos uma recompensa eterna. Quando passamos por uma grande tristeza, uma grande provação momentânea, devemos considerá-la como uma grande alegria, porque recebemos uma recompensa extremamente grande naquele momento, certo? Extremamente grande. E temos essa recompensa para todo o sempre. Não por um dia, não por dois, mas para todo o sempre. Por isso, os primeiros cristãos, quando passavam por provações, se alegravam. Încerc... As provações nos fazem nos distanciar deste corpo carnal e viver mais para o Senhor. Devemos, como se diz, aprender a viver inspirados pelo novo homem. Deixem-me ler mais um versículo para vocês. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrem-se, pois vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Opa! Então, o que temos nós na aprovação? O que temos? Participação nos sofrimentos de Cristo. E como devemos ser extremamente alegres. Alegres. Então, essa é a atitude correta de um cristão. E agora, talvez isso não combine em nada com o que vocês ouviram em muitos relatos em que certos cristãos se isolavam nas montanhas e viviam em grande pobreza e em grandes provações e assim por diante. E não eram muito alegres. Por que não eram alegres? Não conheciam o Senhor como deveriam conhecê-lo. Quando você conhece o Senhor, você é alegre. Em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Então, o que diz para ter? Paciência na tribulação, perseverem na oração, portanto, alegrem-se na esperança. Se naquele momento você não tem outra alegria no coração, pelo menos, por favor, alegre-se na esperança, certo? Alex, Só um segundo, porque aqui o Sr. Alex precisa ser colocado no mudo, porque ele está expressando o que tem no coração. Ele expressa o que tem no coração. E quando a pessoa não tem alegria no coração, o que ela pode expressar? Apenas coisas que estão no coração dele. Então isso significa certos cristãos só de nome. Então, eles expressam o que está em seus corações. E o que eles expressam? Coisas que estão em seus corações, coisas feias. Diz que do tesouro do nosso coração falamos com a boca, aquilo que temos no coração. E então, se no coração você tem tolices, coisas feias, você não pode dizer algo bom, certo? Olhem para Alex se vocês conseguirem ler. Mas o que Alex tira do coração? Aquilo que ele tem. E o que Alex tem no coração? Leiam, por favor, e vejam o que Alex tem no coração. Então isso é a prova de que alguns cristãos são apenas de nome. Eles têm uma teoria, mas não têm nada a ver com Deus. Não nasceram de novo. Eles deveriam nascer de novo, aprender o que significa nascer de novo, porque então tirariam coisas de valor do coração deles. Mas uma vez que você construiu palha e junco a vida toda, coisas corruptíveis, você não pode tirar ouro da sua boca, porque você não tem, certo? Então repetimos. O homem só tira do coração aquilo que tem. Aqui eu mostro que preciso, mas não vou parar agora com os julgamentos. Não se trata de julgamento, trata-se de responder ao que Alex disse. Eu não desprezo. Eu digo a ele que, pelo que ele escreve, isso é a prova de que esse é o coração dele, porque o homem só fala do que tem em seu coração. Então eu não o desprezo, eu digo para ele acordar. Então, deixa eu te contar. O que significa julgamento? É humilhar uma pessoa, mas não dizer a verdade sobre ele. Humilhar, dizer palavras que não o caracterizam, certo? Fazer com que ele seja inferior a você. Mas dizer a verdade não significa humilhação. Observem Jesus e o que ele dizia sobre os fariseus, hipócritas de coração. Por que ele fala isso? Para despertá-los. Ele lhes diz a verdade. Vocês veem que vocês são assim, vocês são hipócritas.
Fariseus hipócritas de coração, vocês são hipócritas. Isso não significava que Jesus os odiava ou rebaixava os fariseus, apenas apontava a sua posição. Podemos fazer o mesmo, pois a Escritura até nos obriga. Julguem com justiça, certo? Porque eu digo que alguém está falando besteira. Olhem o que Alex disse, certo? Да. Então, que humilhações são essas contra mim? Por quê? Porque você tem o coração dele. O homem não pode dizer outra coisa além do que está em seu coração. Prestem atenção ao que dizem, pois suas palavras refletem seus corações. Vamos em frente. Deixe-me contar o que eu faço, ou qual é o caminho para sair desse estado. Então, se supormos que você não foi perdoado, você sente que não tem pecados não perdoados. Pecados não perdoados. Me desculpe. Você sente que tem pecados não perdoados. Esse é meu conselho. O que fazer para ser feliz? Certo? Olhem. Se quer estar satisfeito e feliz onde está, vou mostrar algumas coisas simples que vão ajudar você a se sentir bem consigo mesmo e com o que já possui. Elas vão fazer você se sentir satisfeito consigo mesmo e com o que já tem. Eu, pessoalmente, passei por essa etapa. Garanto para vocês que funciona. Então, quais são os passos que eu te digo? Vá à noite, porque todos nós temos isso. Essa tranquilidade à noite. Vá à noite e quando você se deitar na cama, vá diante do Senhor e conte todos os seus pecados. Então não se esqueça que Jesus está batendo à sua porta e esperando que você conte a ele o seu pecado. Ele espera que você venha e se apresente diante dele e conte a ele seus pecados. Isso é o que Cristo espera de você. Você conta todos os seus pecados. Senhor, perdoa meus pecados. Olha, hoje eu fiz isso. Falei mal da porota. Julguei. Aliás, Alex, julguei o porota. Falei mal dele, o desprezei, certo? Senhor, venho com meus pecados diante de ti. Por favor, me perdoe e peça perdão a Cristo. Porque só Jesus pode perdoar seus pecados. E depois que você recebe o perdão, você recebe uma alegria, que não dá nem para imaginar. É maior do que você pode pensar. Porque a Bíblia diz a paz que excede todo o entendimento. E então, se você já pediu perdão por todos os seus pecados, porque você sabe que tem muita gente que vai dormir e não acorda mais, né? Muita gente parte durante o sono. Você não sabe o que te espera no dia de amanhã, que desafios te aguardam no dia de amanhã. Mas eu gostaria que, depois de você ter pedido perdão ao Senhor, você pensasse nesse salmo, o Salmo 4, versículo 8, olha só o que diz: Eu me deito e logo adormeço em paz, pois só tu, Senhor, me dás plena paz na minha casa. O que Deus te dá? Plena paz na sua casa? Como você fica então? Feliz. Se Deus te dá plena paz na sua casa e você deita a cabeça no travesseiro tranquilo e dorme. Por quê? Porque você foi perdoado. Porque você veio com seus pecados diante de Deus e Ele te perdoou. Você restaura seu relacionamento com Ele. Então você recebe aquela paz que excede todo o entendimento. E esse versículo se cumpre, ou você pode viver esse versículo que diz: Eu me deito e logo adormeço em paz, porque só tu, Senhor, me dás plena paz na minha casa, certo? E depois disso, acontece um fenômeno muito interessante. Veja o que diz João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Como Cristo te chama no momento em que você pediu perdão e trouxe todos os seus pecados diante dele. Ele não te chama mais de servo, mas te chama de amigo. Que Deus te chame de amigo. O que pode ser mais elevado? O que pode trazer mais alegria? Sim, silêncio de apartamento. Olha, temos mais um que está mostrando o que tem no coração dele. O que ele tem no coração dele? E o que ele tem no coração dele são coisas muito feias. Eu parei o Rambo. Rambo. Essas são apenas algumas mensagens de aviso. Se você continuar assim, Rambo, se algum dia você vier e disser algo assim pra mim, vou te bloquear para sempre. Então você nunca mais vai poder me ver, entendeu? Vou te bloquear por todo o tempo que eu estiver no TikTok. Por enquanto, ainda estou deixando, tá? Kobold. Deus está dizendo isso. Então, o que eu estou lendo para vocês é Deus quem está dizendo.
A Bíblia é o livro escrito pelo próprio Deus, através de pessoas inspiradas. A Bíblia é o livro inspirado por Deus. A Bíblia é o livro pelo qual seremos julgados na eternidade, não por outro. Falo isso como alguém que já disse antes, e talvez esteja cansando vocês, mas vi a vida do outro lado e não falo por ouvir dizer. Então eu já passei pela experiência da morte. E não foi só uma vez, mas uma vez foi a mais forte. E posso dizer que vi a vida do outro lado e sei o que significa a palavra de Deus. Então Jesus diz que o que ele fala é verdade, ponto e vírgula. E eu confirmo para vocês, tudo na Bíblia é verdade, ponto e vírgula. Seremos julgados pela Bíblia, não por outro livro. Sim, então a Bíblia é o livro pelo qual seremos julgados. Veja o que diz em Êxodo 30 e 3:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Vocês vão dizer, tudo bem, mas só com Moisés ele falou assim. E eu venho e digo para vocês, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Hoje nós temos um status muito mais elevado do que Moisés teve. Porque Moisés tinha os pecados cobertos. Mas quando nós chegamos diante de Cristo, Deus perdoa os nossos pecados. Então, o status atual que temos no Novo Testamento é muito mais elevado. Por quê? Naquela época, Deus estava sobre as pessoas, mas não nelas, pois não podia habitar em quem não era perdoado. Eles só tinham os pecados cobertos. Mas agora, nós somos perdoados. Deus habita dentro de nós. Nosso status hoje é muito mais elevado do que o que Moisés teve. Então você e eu temos uma graça extraordinária. Sim, temos uma alma imortal. Monitor. Então, se você recebe Cristo, você tem o maior tesouro deste mundo, porque é um tesouro eterno. Pelos séculos dos séculos, você será de Cristo. Por todos os séculos, não apenas por 1 ou 2 dias. Deixe-me ler para vocês João 14:23, porque é isso que Cristo nos diz. Até agora, li de outros lugares, mas vejamos o que Cristo nos diz hoje. Em resposta, Jesus lhe disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada com ele. Então, se você ama a Cristo e guarda o seu mandamento, o que acontece? Deus e Cristo vêm. Então, 2 pessoas, nós, não diz eu, diz nós, 2 pessoas, certo? Pelo menos 2 pessoas, mas na verdade são 3. Nós viremos até ele e faremos morada com ele. Então, a divindade virá e fará morada com você. E o que vai acontecer? À noite, ele vai falar com você. Você vai ouvir, vai ter sonhos inspirados, vai receber informações do Senhor. Por quê? Porque ele vai cear com você. Então ele não vai comer comida física, mas vai falar com você, vai te avisar, vai te dizer qual é a sua tarefa de casa, o que você precisa fazer para o Senhor. Ele vai te dar temas para falar, como dá a mim para falar com vocês no TikTok. Ele vai te dar temas no TikTok sobre o que falar para as pessoas. Então quem? Cristo e Deus que habitam em nós. Se ele habita, se não habita, então você é cego, não vê, não entende a Bíblia, a não ser de forma carnal, você não tem como entendê-la, não de forma espiritual. Você não tem essa comunicação com Deus. Por quê? Porque você não nasceu de novo. Então você não pode nascer de novo se os seus pecados não forem perdoados. Essa é a condição, certo? Condição. Você precisa ter os pecados perdoados para nascer de novo e para que a divindade habite em você. O que pode ser mais elevado do que isso? Assim, você vence o maligno e não é mais atormentado por ele. Eu li em algum lugar que havia me escapa o nome, um eremita, que morava em algum lugar nas montanhas. E o diabo vinha e toda noite o espancava. Toda noite ele era espancado, né? Ou os outros eremitas ouviam, os outros, porque não era longe da cela dele, e ouviam como o maligno o espancava a noite toda. Então permita-me acreditar que aquele eremita não tinha vitória. Então ele tinha um problema com a salvação. Não tem como, porque o apóstolo, David diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então vitória, vitória. Se você olhar para a vida de Jesus, bem, uma vez ele permitiu, que fosse espancado e morto.
uma única vez na vida, mas não era o tempo todo, que os espíritos impuros o espancavam. Nem se fala nisso. Então ele teve vitória. Quando ele considerou que podia permitir isso, por quê? Para que você e eu pudéssemos ser salvos. Ele se deixou ser morto. Sofreu por mim e por você, para que fôssemos salvos. Mas ele não, durante toda a vida, nunca foi vencido pelas tentações. Não se deixou derrotar pelos espíritos impuros. Por quê? Porque ele era mais forte do que os espíritos impuros. Somos mais fortes que os espíritos impuros por Cristo em nós. Por isso, temos vitória. Se você não a tem, há um problema. Sim, precisamos julgar essas coisas, porque Cristo só se deixou uma vez. Então, ele se deixou. Ele se deixou ser morto, ser torturado. Por quê? Por mim e por você, para que sejamos salvos. Mas nem sempre ele teve sofrimentos e dores. Nem sempre, nem sempre. O apóstolo Paulo, por que ele se deixou ser espancado e tudo mais? Para ganhar muitos, certo? Para ter vitória no que fazia. Mas também precisamos ter vitória. Se nunca tivermos vitória e os espíritos impuros sempre nos derrotarem, você precisa fazer mais uma diferença. Quem está te batendo? Espíritos impuros ou pessoas? Precisamos diferenciar. Quando? Como? Então, não se esqueça do que Deus diz. Você não pode estar o tempo todo em uma total falta de vitória espiritual e ainda dizer que pertence a Deus. Nem pensar nisso. Você precisa ter vitória espiritual, certo? Mesmo que Deus diga, olha, vou te deixar passar por uma provação, vou permitir uma doença sobre você, para que você vá ao hospital e fale do evangelho para outra pessoa. São casos excepcionais. Mas você não precisa estar sempre em derrota. Você precisa ter vitória em Deus. Ou então, precisa saber o motivo pelo qual Deus permite que você passe por uma provação. Por quê? Porque Deus está em você. E você pergunta, Senhor, por que me deixa sofrer? E Deus responde, tenho um propósito específico com você. Então você diz, sim, Senhor, eu aceito, certo? Então, o tempo todo. Eu vou lhes contar agora, porque não posso relatar toda a minha morte para vocês. Ah, como vocês me chamam, morte. Morte? Ah, me escapa o termo morte. Quando eu morro e depois volto à vida. Esqueci como se chama morte. Me escapa o termo. Ah, me escapa o termo. Então Deus me disse antes que eu iria passar por morte clínica. Sim, obrigado, Nicolai. Morte clínica. Então Deus me disse antes que eu iria com Cristo até a morte. Ele disse, você ainda não foi até a morte com Cristo. E eu disse, Senhor, o que isso significa? Então depois disso eu vi a morte física. Por quê? Mas mesmo naquela morte e nas surras, eu não bati, mas lutei contra os espíritos impuros, mas não recebi golpes, certo? E aquela morte e a minha luta de algumas horas não foram em vão. Houve um motivo muito bem fundamentado. E eu vi a vitória que tive e entendi por que Deus permitiu aquela morte clínica, aquele sofrimento pelo qual passei. Sabe o que falei quando voltei? Senhor, eu te agradeço pela morte clínica que tive. Senhor, eu te agradeço por cada momento que vivi nos hospitais e por ter passado por aquelas intervenções no coração, sim? Difíceis, né? Foram situações muito difíceis. Eu te agradeço por aquele segundo, porque agora eu vi por que o Senhor fez isso. E te agradeço, e eu disse, Senhor, vale a pena cada sofrimento, cada injeção que eu recebi, cada uma, porque eu tinha muito medo de injeções e de tirar sangue. Então eu tinha muito medo, pavor, sabe? Eu tinha esse medo. Agora não tenho mais medo, mas naquela época, e às vezes ainda tenho, sabe? Mas naquela época, eu tinha muito medo quando precisavam tirar meu sangue e tudo mais. E depois que eu vi a vitória que eu tive, né? Eu lhes disse, não posso contar para vocês, porque é algo que não está escrito na Bíblia. E porque não está escrito na Bíblia, eu não quero contar para vocês. Porque eu não quero criar outras heresias no futuro, sabe? Assim como fizeram White e outros profetas, que trouxeram todo tipo de heresias. Por isso, eu também não conto para vocês, tá? Então, eu tive uma vitória muito grande, e quando voltei eu disse, Senhor, valeu a pena cada segundo que passei no hospital. Cada injeção que recebi, cada intervenção no coração que tive. Quando vi o que Deus fez, Ele realizou uma obra extraordinariamente grande. Então, cada sofrimento vale a pena. É claro que depois disso, eu não reclamo. Ai, Senhor, porque o Senhor deixou essa provação sobre mim, eu até morri. Ai, Senhor, que medo grande eu tive. Diga de outra forma, Senhor, eu te agradeço por cada injeção que recebi no hospital. Por cada soro,
por cada vez que tiraram meu sangue. Quando tiraram meu sangue, umas 30 ou 40 vezes, que até já esqueci. Por cada intervenção em que estive perto da morte, porque meu coração parou e foi reanimado, e assim por diante. Por quê? Porque eu vi o que Deus preparou para mim. Então, não fizeram isso à toa. Fizeram por algo extraordinário. Então, cada sofrimento vale a pena. E então, é verdade o que diz aqui. Nossos sofrimentos momentâneos produzem um peso eterno de glória. Eterno. Não esqueça que Deus te oferece coisas eternas, o mesmo sofrimento que enfrentei na morte clínica. Deus preparou algo que, até agora, quando penso nisso, sinto uma alegria extraordinária. Quando sei o que tenho, porque vi o que Deus preparou para mim. Então realizei uma obra extraordinariamente grande. Uma alegria muito, muito grande. Mas sinto muito, não posso contar para vocês. Não tenho o que fazer. Não posso contar para vocês. Então, realizei uma obra muito grande. Algo que terei para sempre. Sim, terei para sempre. Да, вы avez E eu disse, valeu a pena toda a luta que tive com o demônio da morte. Porque lutei por 2 ou 3 horas. Acho que foram 2 ou 3 horas. Agora já esqueci. Só com um demônio. Sim, e com o outro também. Então, lutei com vários. Mas cada luta. Não recebi golpes físicos porque Deus não permitiu. Exatamente como está escrito em Davi, no Salmo. Mesmo que fosse. Daqui eu concluo que Davi também teve experiências de morte física. Ou como vocês dizem, morte. Agora me foge o termo. Morte clínica. Por quê? Davi diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas foram exatamente as palavras que eu disse quando venci o anjo da morte. Nós viemos, então, depois de falarmos tudo o que estava no Novo Testamento, depois de passarmos pelo Velho Testamento, chegamos aos Salmos. E quando eu disse esse versículo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E quando nos lembramos desse salmo, eu olhei para a cidade de Deus e vi os portões da cidade. Então eu vi porque lá você vê, não precisa. Se você olha para algum lugar, seus olhos foram feitos para ver bem longe. E eu olhei para Deus enquanto o anjo da morte lutava comigo. Eu olhei para Deus e vi a cidade. Uma cidade muito bonita, com paredes que pareciam feitas de arco-íris. Mas não era um arco-íris comum, era redondo, parecendo bolas de arco-íris. Assim, sabe, toda a parede, o muro, era muito, muito bonito. E quando vi a cidade de Deus, fiquei feliz e agradeci ao Senhor e venci o anjo da morte, certo? Por isso eu digo a vocês, qualquer trabalho, qualquer sofrimento, qualquer coisa difícil pela qual você passa, produz um peso eterno de glória. Não é. A morte clínica não é um sono noturno, é uma morte autêntica. Porque por 5 horas eu estive morto. 5 ou 6 horas eu estive morto. Então é uma morte autêntica. Então, por que você sabe que é uma morte autêntica? Porque é muito, muito mais. Como posso dizer? Mais clara do que a vida na Terra. Muito, muito mais clara. Você sabe mais, vê mais, está muito mais consciente e não quer voltar para o corpo de carne, porque é como se estivesse adormecendo de novo. E você não quer isso. Então, quando você tem aquelas capacidades muito grandes que nós na Terra não temos, você não quer perdê-las. Você não quer mais perder essas capacidades. E tinha mais uma coisa que quero contar para vocês aqui. Era aquela alegria extraordinária de ter vencido o mal. Então, depois que você venceu a força do mal, que era, não sei como explicar para vocês, era como se fosse uma água acima da terra, era assim que parecia. E quando você, então ali, é a zona onde está o mal. Porque os católicos e ortodoxos dizem, não, os católicos dizem que são as alfândegas do ar, mas não lembro mais quais, acho que ainda são os ortodoxos. As alfândegas do ar, não sou só eu que vi isso, porque há outros também, certo? Eles chamam de alfândegas do ar, mas eu chamo o poder do maligno ou a zona de ação dos espíritos impuros no ar, certo? Então é como se a Terra estivesse coberta por algo, e não só a Terra e os planetas, porque essa coisa é maior, cobre vários planetas e a Terra. E essa é a zona onde os espíritos impuros têm poder, assim como o anjo da morte. Mas depois que você os venceu entre você e Deus, não existe mais nenhuma força. Então, essa é a maior alegria do universo.
Vocês não imaginam o que é estar lá sabendo que venceu o poder do maligno, não pela própria força, mas pela fé em Cristo. Quando você venceu o poder do maligno, sente uma alegria imensa. Então eu digo a vocês, a Bíblia diz mais ou menos assim: preciosa é a morte daquele que é amado por ele. Então, se você morre salvo, você ganhou enormemente. É a maior alegria. Mas se você morre sem salvação, você não chega mais fora daquela, nem sei como dizer, daquela zona, sabe? Onde atuam os espíritos impuros. Existe uma zona onde eles atuam. E quando você já os venceu entre você e Deus, não existe mais nenhuma força que possa te impedir de ir até Deus. Nenhuma força do universo. Eu acredito que esse foi o sentimento do Senhor Jesus quando ele disse: Não me segure, Maria, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai. Acho que essa foi a expressão, mas não me segure, Maria. Então essa é uma alegria muito, muito grande. Então você ainda está na terra, porque eu ainda estava no meu quarto, eu não saio do meu quarto no meu dormitório. Eu ainda estava no meu dormitório quando venci o maligno e tive essa grande alegria. Mas depois disso, o Senhor me mostrou, na verdade, ele me transmitiu sem palavras. Volte para o corpo de carne, porque o seu tempo ainda não chegou. Vamos lá. Mas sobre isso eu não quero falar. Não quero falar sobre isso, pois quero seguir com a live. Quando penso nisso, não consigo continuar e prefiro seguir falando. Não, Gastrider, nós não somos mortais. Nós somos imortais. Nós somos imortais. Este corpo é mortal, mas nós somos imortais. Nós não somos este corpo. Quando você sai dele, percebe que nós não somos este corpo. Então, nós somos o nosso espírito, que não é este corpo. E o nosso espírito tem a mesma aparência que este corpo. Ele usa roupas, não está sem roupas, certo? No momento em que você morre, acreditavam os ortodoxos. E volto a dizer que os ortodoxos também têm algumas coisas, porque tem uma história muito longa e nessa história também há pessoas verdadeiramente cristãs, e eles têm certas coisas que, fica claro que são detalhes que alguns dos cristãos da igreja ortodoxa, ou ortodoxos ou católicos, tiveram acesso a essas informações, pois eles dizem para vestir o morto com roupas boas. E eu também digo o mesmo. Por quê? Porque lá você usa as roupas com que foi vestido, certo? Isso é muito verdade, embora eu ainda não tenha lido sobre isso. Preciso ler, me informar. Então, alguns da igreja ortodoxa foram pessoas justas e receberam certos ensinamentos. Sim, alguns, sim, muitos. Olhe aqui no TikTok o que falam. Então, não mostram de jeito nenhum que são cristãos. O ensinamento que recebem agora não os transforma, não os muda, porque o que falam os entrega, certo? Você precisa mudar, pois há ensinamentos que, como digo, não são verdadeiros. Ensinamentos com os quais não concordam nem um pouco. Essas são as coisas que os prejudicam e não os fazem nascer de novo. Porque se eles realmente nascessem de novo, não diriam coisas tão profundamente pecaminosas. Profundamente pecaminosas, certo? Na verdade, eles se apegam a uma religião, não a um relacionamento com o Senhor. E você deve valorizar um relacionamento com o Senhor, não uma religião morta, ou a uma religião que, com o tempo, deslizou para coisas que não são verdadeiras, certo? Mas repito, eles também têm coisas que mostram claramente que houve pessoas que tiveram uma certa experiência com o Senhor. Tiveram alguma experiência com o Senhor, isso é inegável. Eu não acredito em tudo o que eles viram. Eles dizem que existem 7 alfândegas. Provavelmente, alguém morreu e viu 7 demônios, ou espíritos impuros com os quais lutaram. Mas não... Como quero dizer aqui? Não é necessariamente assim. Nem todos precisam passar por essa experiência, certo? Nem todos precisam encontrar 7 demônios, certo? Então vemos na morte de Moisés. Não veio apenas um demônio, não. Vieram vários. Então sim, aqui não vamos entrar em contradições teológicas, porque não é isso, não é isso. Isso não é o mais importante. Vamos voltar. Nas igrejas também encontramos coisas verdadeiras, certo? Em certas igrejas, certo? Mas não vamos esquecer que nossa fé deve ser baseada nas Escrituras. E por que eu digo isso para vocês? Sempre digo que precisamos basear nossa fé nas Escrituras.
porque seremos julgados pelas Escrituras. Então, assim que saí deste corpo de carne, foi com as Escrituras, com a verdade das Escrituras, que lutei. Portanto, é com ela que vencemos, com a verdade que está escrita nas Escrituras, com a fé em Cristo e a verdade que está escrita nas Escrituras, não com outros livros. Portanto, é muito importante deixarmos de lado tudo o que nos parece não ser verdadeiro e basearmos nossa fé em Cristo, que é a nossa vitória. Cristo, a nossa vitória. Mesmo que algumas pessoas, porque eu vi que alguém veio e nos disse algo assim, algumas pessoas foram julgadas pelo que elas acreditavam. Correto. Bem, é justamente por isso que somos julgados, pelo que acreditamos. Mas, se acreditamos errado, não vencemos os espíritos impuros, porque não temos como. Só a verdade, é através da verdade que vencemos os espíritos impuros. Só através de Cristo. Precisamos ter Cristo em nosso coração para vencer os espíritos impuros. Caso contrário, não chegamos ao paraíso. Acabamos indo para o inferno. Não chegamos lá porque não passamos pelas alfândegas aéreas. Só passa por elas quem tem a verdade pura no coração. Caso contrário, não passa, porque o anjo da morte e os espíritos impuros esperam qualquer coisa, qualquer heresia que você tenha dentro de si. E quando você tem uma heresia, você dá poder a ele, mais forte do que você, e você não escapa. Então, só se você tiver a verdade te liberta, a verdade que você cultivou, certo? Com isso você vence, com a verdade, mas se acredita em heresias, como dizer que rezou a vida toda para Maria, isso é mentira. Não se pode rezar ou falar com ela. Mas não quero entrar em contradições teológicas. Só quero dizer isso. É muito importante que cada um de vocês pegue a Bíblia e para si mesmo procure entendê-la. Não existe inferno. Não existe inferno. Mas quando o DTR te bate, onde você acha que está? Por enquanto, sim. Não existe inferno, porque a Terra ainda não pegou fogo com tudo o que está nela. Aqui você está certo. Mas ainda existe um lugar com fogo dentro da Terra. Existem vários níveis de sofrimento dentro da Terra. E se você não for para o céu com Deus, ai de você e do seu futuro eterno. Você é espancado, você é destruído. Por favor, olhem o que diz Jesus. Jesus explica isso muito claramente para vocês. Ele diz, os de Turdute, a torre de Siloé. Os judeus disseram, a torre de Siloé caiu sobre não sei quantos. Jesus vem e diz, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Mas eu lhes digo, se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão do mesmo modo. E você dirá, tudo bem, mas muitos morrem sem que a torre de Siloé caia sobre eles. Sim, mas cai depois que você sai deste corpo. Depois disso, não é só a torre de Siloé que cai. Você é esfaqueado, você é cortado, você é esmagado. Esses são os sofrimentos que te esperam, não o inferno. A terra ainda não pegou fogo, mas esses são os sofrimentos que te esperam após a morte, se não for salvo. Ai de você e de seu futuro eterno. E eu digo isso como alguém que viu isso com os próprios olhos, não com esses de carne, mas com os outros, os espirituais. Com meus próprios olhos, eu vi tudo o que estou contando para vocês. Ai de vocês e do seu futuro eterno. Ai daqueles que dizem, o mal é bem e o bem é mal, porque os espera um tesouro de ira, assim que saírem deste corpo de carne. É espancado, quebrado, esmagado, jogado fora e esfaqueado, certo? Como uma torre caindo sobre alguém, esmagado. Você nunca morre. Esse é o problema. Mostre-nos que você experimentou, que não conheceu a mãe do Salvador. Mas não tenho como te mostrar. Então, Deus ainda não me concedeu esse favor. Mesmo assim, peço a Deus que me dê um sinal. E o Senhor sabe qual sinal eu pedi, justamente para que eu possa mostrar certas coisas para vocês. Porque não tenho como justificar para vocês. Eu só conto para vocês. Não posso mostrar nada palpável. Mas se o Senhor me permitir mostrar algo palpável, então sim, eu vou mostrar para vocês. Peço ao Senhor que me mostre algo palpável para que eu possa mostrar a vocês. Sei o que estou pedindo. E já recebi alguns sinais. Vou ver se Deus permitiu que eu recebesse o que pedi, para que eu possa mostrar algo palpável para vocês, certo? Para satisfazer também a curiosidade de vocês, certo? Mas só se o Senhor permitir. Se não... Mãe de Cristo. Santa Maria,
Posso dizer que é santa. Então eu posso dizer que ela está no céu com Deus, mas não com o corpo, com o espírito. Então ela está no céu com Deus, ela está salva, chegou ao céu com Deus, mas não com o corpo, com o espírito. Embora algumas religiões digam que ela ressuscitou, para dar mais importância. Dizem que você pode orar para ela porque ela ressuscitou e ouve. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Fui ungido pastor entre os carismáticos. Para Daniel. Sim. Eu não a julgo. Eu conto o que sei sobre ela. Que Maria, mãe de Jesus, está no céu com Deus, mas não ressuscitou em corpo. Isso é o que eu acredito. Sim. Eu não a vi, pessoalmente, para poder dizer a vocês. Sim, isso é o que eu acredito de acordo com a Bíblia. Então isso é o que eu acredito. Sim, as palavras de Cristo são suficientes para a nossa salvação. Sim, é isso mesmo, Cláudio. Cláudio. Como eu não iria mencioná-la. Porque Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher santa e através dela nasceu Jesus Cristo. Como eu não iria mencioná-la? Nós a respeitamos, sabemos que ela é santa, sabemos que ela está com Deus. E não é só ela que é santa. Todos aqueles que acertam suas contas com Deus, no coração, são pessoas santas. Todos aqueles que e não só, todos aqueles que entregam sua vida a Cristo, são pessoas santas. Todos aqueles que se entregam e nascem de novo, são pessoas santas. Sim, sim. A Bíblia diz que haverá muitos falsos profetas, mas também muitos verdadeiros. Portanto, existem tanto falsos quanto verdadeiros profetas. Nem todos são falsos. O falso profeta traz heresias destruidoras, coisas que trazem está escrito na Bíblia. Isso significa profetas falsos, mas os falsos mestres também trazem o mesmo ensinamento falso. Então, não são apenas os profetas falsos que trazem ensinamentos falsos. E os falsos mestres, quem eu não devo mencionar? Mariana. Se sonharmos que uma estátua da Virgem Maria de repente ganha vida e te encoraja dizendo que está rezando por você, então, Mariana, saiba que isso não veio do Senhor. Então saiba que isso não veio do Senhor. Porque Deus diz muito claramente, entre você e Ele está Deus Cristo, e somente por Ele você deve orar ao Senhor, e nunca a Maria. Te encoraja. Bem, não é Cristo que te encoraja, é um demônio que se escondeu atrás. Não cometa esse erro. É um grande erro. Se você sonhar com Maria, vindo até você, lembre-se que Satanás também testa assim, usando coisas não escritas na Bíblia, através de coisas que contrariam claramente a palavra de Deus. Mas é nisso que você deve vencer. Para aqueles que recebem sonhos inspirados, você precisa vencer também nos sonhos. Também nos sonhos. Então você precisa ter uma teologia clara e não se deixar levar por espíritos enganadores. Ninguém subiu ao céu, apenas Jesus. Jesus. Radu, ali há outro entendimento. Só Jesus desceu do céu e podia nos apresentar ao Pai. Mas agora, depois que fomos purificados, somos perdoados, Cristo habita em nós com o Pai, podemos ver Deus, inclusive Deus Pai. E vemos que muitos a ouviram. Sim, podemos ver Deus Pai. Por quê? Porque Ele está em nós e conosco. É mais complicado, mas não vamos entrar nesses detalhes. Ainda não estamos no céu? Estamos, sim. Já fomos santificados. Já fomos santificados se nascemos de novo. Filho, você pare no que sabemos. Nós paramos no que está escrito em... Continuamos sendo humanos, mas humanos salvos. Pessoas que têm Deus Pai e o Filho no Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossos corações. Pessoas com quem Deus ceia conosco. Então, é normal que, se você não nasceu de novo, não tem como saber essas verdades. E eu também não tenho como explicá-las para vocês. Eu não tenho como explicá-las para vocês. Mas não ressoa com o quê? Com a sua vida. Por quê? Porque você tem um problema. Você precisa nascer de novo, para que Cristo viva em você e através de você se manifeste e você ceie com Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você terá, os milagres te seguirão, e você também terá obras especiais e entenderá o que significa a comunhão entre você e a divindade. Mas enquanto isso, não devemos
Devemos continuar sendo humanos, mas precisamos ser humanos salvos, porque se não formos humanos salvos, não temos como acessar essas coisas. La acest Revelações extraordinárias que todos aqueles rado, bêbados, adúlteros, drogados, fumantes, mentirosos, ladrões e idólatras não entram no reino de Deus. Correto, 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 correto. Também existem dinheiro falso? Sim. Na verdade, ainda são inimigos de Deus. Jeová diz a Bíblia. Sim, é isso mesmo. Obrigado. Toder, você está falando dos outros de novo. Está condenando eles de novo. Eu não estou condenando. Não, eu não condeno ninguém. Eu só estou dizendo que existem duas possibilidades em que uma pessoa pode estar. Só isso. Existem duas possibilidades. Ou você é salvo, ou não é. Não existe meio termo. Se for salvo, Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em você. Se não, não é salvo. Não existe uma terceira posição. Jesus diz: ou você é guiado pelo maligno, ou você é guiado por Deus. Não existe ser guiado por ninguém. Quando você é guiado pela sua velha natureza, você é guiado pelo maligno. Quando você é guiado pelo seu espírito nascido de novo, você é guiado por Deus. Não existe meio termo, certo? Não existe meio termo. Maria, ela pode ser um modelo de santidade e modéstia para as mulheres dos nossos dias? Maria falou muito bem. Olha, aqui eu gostaria de falar um pouco sobre as senhoras, porque vejo que, tanto no Islã quanto no cristianismo moderno, as senhoras são muito ofendidas. E assim, o tempo todo. Se você olhar para os cristãos que não são espirituais, por que preciso dizer isso? O cristão que não é espiritual. Eles se prendem à maneira como a mulher se veste na igreja, se prendem a qualquer coisa exterior, mas não falam das coisas interiores. Por quê? Porque não têm acesso, porque são carnais. Deixe-me te contar uma coisa muito interessante aqui, Maria. Quando você se aproxima de Deus e está em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele até te diz o tema da pregação que você deve trazer na igreja. E então, você vai ver que Deus nunca olhe para Cristo. Quando foi que Cristo falou sobre a roupa da mulher? Quando Cristo criticou uma certa prostituta? Nunca. Quando Cristo falou sobre as roupas da mulher samaritana? Ele não disse nada sobre as roupas dela. Por quê? E eu vou trazer a resposta, para que vocês entendam. Porque a mulher deve mudar suas roupas como resultado de um julgamento interior. E não sou eu que venho dizer para ela mudar as roupas. Se eu vier e disser para ela mudar as roupas, eu forço aquela mulher a ser să fie fățar hipócrita como eu, pois naquele momento também sou carnal. Tenho uma trave no olho e não vejo meu próprio problema. Como quem ensina ou é transformado por Deus, devo mostrar a vocês o caminho, a verdade e a vida. Não vou me prender à aparência de vocês, que vocês é que devem mudar. Porque Jesus diz aos fariseus: se vocês são sepulcros caiados, se mudarem o interior, o exterior ficará limpo. Viram? Se vocês mudarem o interior e tirarem a morte que está em vocês, porque vocês são como sepulcros caiados, por dentro há morte, ossos, morte e assim por diante. Mas por fora está caiado e parece bonito e limpo, certo? Se vocês tirarem a morte que está dentro de vocês, na sua alma, então o exterior será limpo. Assim também acontece com as senhoras da igreja. Se vocês veem uma senhora andando, talvez de forma exagerada, com certas roupas, certo? O que você deve fazer como pastor? Corrigi-la sobre como deve se vestir? Você não está sendo hipócrita. Quem deve corrigi-la é o marido dela, não você. Porque olhar para onde não deve, isso é ser carnal. Seja espiritual, você nem perceberá isso. Mas se você percebe que ela tem um problema, o que fazer? Ver qual é o problema interior dela e corrigi-lo. Para isso, você foi chamado. Como pastor, como professor, como homem de Deus. Corrija o problema interior dela. Mas você não pode corrigir isso porque não vê. Porque você está cego. Porque você é carnal. Você é diabólico. E o que você faz? E você força ela também a ser hipócrita como você. Você tem uma trave no olho, mas não a vê. Mas você enxerga muito bem quando é para corrigir o outro. Porque você mesmo tem uma trave no olho. Tire a trave do seu olho. Seja você espiritual. E então você verá claramente
como corrigir a senhora ou a irmã, ou não sei o que você vê, certo? Mas enquanto você tiver uma trave, você verá as coisas de forma distorcida. Você não vai conseguir corrigi-la, porque você mesmo é uma pessoa carnal, diabólica, cúbia, que até salta aos olhos, fica aos pés das mulheres, certo? Entre as senhoras e em casa, ouvi um dizendo que a roupa não deve ser muito decotada, a manga não deve ser, não sei como, mais longa. O vestido não deve ser. Não deve ser. Por quê? Porque você é uma trave, e então você terá uma trave no olho. A saia das mulheres, certo? É por isso, porque ele é carnal. Mas se ele carnal, e se falasse espiritualmente para as mulheres o que deveria, veria quais problemas tem e corrigiria. Foi assim que Cristo fez. Foi assim que Cristo fez. Cristo não corrigiu as roupas das pessoas. E agora vocês vão vir e vão dizer, tudo bem, mas não está escrito na Bíblia sobre a vestimenta da mulher na igreja? Uma vez, eu vou fazer uma pregação ou um ensinamento sobre isso também. Mas não agora. Certo? Não agora. Porque é muito complicado. Então vocês vão ver que existem algumas regras principais. Sim, o apóstolo Paulo também lidou com esses problemas da igreja em determinado momento. Ele usou certas coisas por motivos específicos, mas não vamos entrar nisso agora, porque é complicado e foge do tema. Então, se formos espirituais, saberemos resolver os problemas de forma espiritual. Mas não sabemos por sermos carnais. Não resolvemos nossos problemas espiritualmente? Não. Vestimenta das mulheres, certo? Só reparamos nos pés, não nas roupas, mas observamos até a fé e as vestimentas, certo? Porque é assim que somos. Naturais, demoníacos. Se somos espirituais, ainda vamos olhar para os pés? Deveria dar vergonha, certo? Mesmo que ela não esteja vestida direito, deveria ter vergonha de olhar. Por quê? Porque você é carnal. Olhe para Cristo, que não olhou para os pés das mulheres, certo? E não corrigiu a roupa delas. Ele corrigiu o coração das mulheres. Faça a diferença. É para isso que você também é chamado. Para corrigir o coração das irmãs, o coração dos irmãos, certo? E então você vai trazer para Deus. Você não será hipócrita. Você não será um fariseu hipócrita. Enquanto você se preocupa com roupas, é um fariseu hipócrita. Sim, Radu. Sim, Jesus eu sentia entre Deus e o homem Jeová. Vamos lá, porque já pulei muitos. Ame o seu próximo. Correto. Você é banal. Você é banal se a mulher se sente bem de biquíni. Biquíni. Vamos deixar as mulheres usarem biquíni na reunião. Rash. Correto. As mulheres devem se vestir decentemente, mas não é isso que você deve dizer. Diga a palavra do Senhor para mudar o coração delas, pois esse é o seu chamado. Você não foi chamado para mudar nem o biquíni, nem a lingerie das mulheres. E especialmente aquelas que são casadas, cara. E as que não são casadas, isso é problema dos pais delas. As casadas não são problema seu. Então você também precisa ter um pouco de vergonha, pensar em algo assim. Mas porque você é carnal, diabólico, não tem, certo? Porque você não sabe o que dizer além disso. Vá à igreja, falo isso por experiência própria. Vá à igreja e só vem a você coisas carnais. E você vai falar de coisas carnais. Não do que a Bíblia diz, do que salta aos olhos, certo? É isso que vem para você. Só o que chama a atenção quando você está na carne. Não vem a você coisas espirituais. Coisas espirituais só vêm até você se você for espiritual. Se você não for espiritual, vêm coisas carnais. Apenas aquilo que salta aos olhos. Alexandre, por quê? Alexa, porque você disse uma coisa? Olha, vou te dar só 5 minutos agora, mas na segunda coisa, vou te bloquear de vez. Vou te bloquear de vez. Alexa, leia atentamente. Tudo o que contei está em versículos bíblicos, compreendidos espiritualmente, não de forma carnal ou demoníaca. O que te falei está em versículos da Bíblia. E justamente o ensinamento sobre os fariseus. Aplicada. Se você não me vê e ninguém explica como aplicar, pode acabar fazendo errado. Vamos olhar apenas para as calcinhas das senhoras, para o sutiã e para as roupas. Por quê? Porque você é carnal. Eu te dei a aplicação do que Jesus disse. Então, eu também te dei a aplicação.
Mas é claro que você não vai entender, porque você não está iluminado para entender. Então, tudo o que eu disse para vocês, eu disse. Eu apliquei o ensinamento de Cristo em relação ao ensinamento dos fariseus. Eu apliquei. E a Bíblia diz, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia em que você se encontra. Cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é a hipocrisia? Quando sou hipócrita, quando falo apenas sobre o que salta aos meus olhos. O que ainda te chama a atenção, mestre? Sim? Quando ajo naturalmente, olho para como você aprende, olho para os pés, olho para... Agora, estou exagerando um pouco para que você entenda a verdade. Não estou realmente olhando, certo? É assim que o ruim te atrai para olhar. Por quê? Porque você é carnal. Quando você é carnal, você observa o que chama a atenção. O que chama a atenção? A roupa de quem? Das senhoras e senhoritas, porque você não vai olhar para os homens se você é senhora, certo? Isso é hipocrisia. Isso significa cegueira espiritual? Você olha para as senhoras. Por isso, faça o favor e olhe para os homens, não para as senhoras, certo? Mas veja como o seu olhar vai direto para onde você realmente gosta, para olhar para as senhoras e senhoritas. É exatamente isso que estou dizendo, que isso significa a hipocrisia dos fariseus. Ser cego, ser carnal, ser diabólico, mas você acha que é santo. Você acha que é santo. Você não é santo de jeito nenhum. Você é carnal, diabólico. Quando você é santo, então o Senhor te fala, e você vai falar palavras espirituais que vão mudar tanto as irmãs quanto os irmãos, as moças e as crianças. Vai mudá-los por dentro, porque é a verdade que te transforma por dentro. Não a hipocrisia, não a mentira. Agora acho que me deixei levar demais, mas vamos voltar ao assunto. Você quer ser feliz? E se voltarmos ao ensinamento de hoje, você quer ser feliz? Eu gostaria que viesse 1, 2, mas gostaria que viessem daqueles que se consideram salvos, daqueles que se consideram nascidos de novo e que tiveram experiências com o Senhor. Então, dessas pessoas, eu gostaria que viessem aqui em cima e me ajudassem nesta live. Mas daqueles que sabem e se julgam por dentro, e sabem que são carnais e que não tiveram a experiência do novo nascimento. Vocês não sabem o que é viver segundo o novo homem. Eu pediria que não subissem, pois teria que pedir para descerem. Vocês vão falar inverdades e terei que pedir para descerem. Não terei outra opção, certo? Então vamos voltar. Podemos ser felizes hoje? Pergunta simples. Podemos ser felizes hoje? E eu venho aqui e digo a vocês que não só podemos, mas devemos ser felizes. Devemos, mesmo que tenhamos problemas neste mundo. Devemos ser felizes. Vou contar algo a vocês. Houve um momento em que o Senhor me disse claramente para não ficar mais triste. Ele me proibiu de ficar triste e ainda falou: tudo bem, disse o Senhor para mim. Mas por que eu me deixo levar pela tristeza? Quando você se deixa levar pela tristeza, é a prova de que você está se deixando levar pelo velho homem, certo? É a prova. É a prova de que você não confia no Senhor e não sabe que todas as coisas, acontecem para o seu bem. Você não sabe que todas as coisas, GM, me permita não acreditar que você teve algumas coisas heréticas que não têm nada a ver com as Escrituras. Permita-me duvidar que você nasceu de novo. Não sou quem julga, mas, com suas heresias, não acredito que o que teve veio de Deus. Suas aparições são de espíritos impuros. Você os viu e os confundiu com Cristo. Eu não posso te aceitar, Jesus. Sinto muito. Sim, senhor Nicolai. Paz, irmão Tudor, que Deus te abençoe. Você explicou bem o que disse. Fico feliz que aqueles que ouvem entendam o que é espiritual. Acho que estou ouvindo eco. Você está no computador? Sim. Espere um segundo enquanto procuro meus fones. Não sei onde os coloquei. Aqui estão. Preciso pegar meus fones, senão vocês me ouvem com eco. Quer dizer, dá para ouvir 2 vezes. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo vocês. Agora não sei se eu estou me ouvindo. M. Sim, eu também me ouço. Eu ouço vocês, também me ouço.
Ouço vocês bem. Assim como está escrito aqui no título, você quer ser feliz? Claro, né? A nossa felicidade é Jesus para aqueles que o receberam. E eu gostaria de citar ali de Filipenses, onde diz o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3. Além disso, irmãos, alegrem-se no Senhor. Não me é difícil escrever sempre as mesmas coisas para vocês e para vocês é útil. Vejam como São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala conosco de forma tão bonita e nos diz para nos alegrarmos. Mesmo enfrentando provações e problemas, devemos olhar para Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por nossos pecados. Nossa felicidade está no Senhor. Só um segundo, senhor Nicolai. Preciso responder ao GM que está chateado. Aguarde para eu falar com ele. GM, eu considero que você está em heresia, porque tem um ensinamento falso sobre a palavra do Senhor e você nem sequer acredita nas Escrituras. Permita-me dizer, quem não crê na Escritura da palavra de Deus é herege, e não acredito que tenha sido Cristo, pois, pelo que foi relatado, Cristo prova que não era Cristo. O que foi dito sobre Cristo prova que não era ele. Então isso significa que era um espírito impuro. O fato de você ter muitas heresias e não crer nas Escrituras prova que Cristo não apareceu para você. Era isso que eu queria dizer. Você não acredita porque veio e disse que Adão é Deus. Que Adão é Deus. Você traz heresias grosseiras, então não faz sentido entrar em detalhes, pois não tenho o que conversar com você. Sim, não faz sentido. Realmente vemos nesse TikTok todo tipo de pessoas com interpretações das escrituras e muitas vezes você se surpreende quando as escrituras são tão claras, tão. E até Pedro diz que no caminho do Senhor nem mesmo os tolos se perderão, mas é difícil de entender para alguns, como o próprio Pedro diz. Eu agradeceria a Deus por ter entendido o mais importante de ti. Um instante. Vou falar com o Nico Bondage. Não consigo te marcar, talvez esteja no privado ou não me seguiu. Então, aliás, por favor, me sigam aqueles que ainda não me seguem. Seria legal da parte de vocês, se gostaram do que apresentei e do que vou apresentar daqui pra frente. Por favor, me sigam e deixem pelo menos um like para ajudar a crescer a live, tá bom? Então, seguindo e dando like. O like é a prova de que vocês estão me ajudando, não estou pedindo muita coisa, é só para minha live crescer. E isso é pro nosso bem, certo? E vocês não podem estar com o perfil privado, Nicolai. Se você estiver no privado, não pode subir aqui. Você está pedindo para subir, mas tem que estar público. Acho que já falei para vocês. Ok, senhor Nicolai. Sim, você tem um título muito bonito aqui. Quer ser feliz? Nossa felicidade está no Senhor Jesus. É isso que quero transmitir às pessoas que nos ouvem, que nesta terra somos estrangeiros e peregrinos, e temos o exemplo do apóstolo Paulo, que diz que nossa pátria está lá em cima, no céu, de onde esperamos Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos entender que somos estrangeiros e peregrinos nesta terra e não encontramos felicidade aqui. Nossa felicidade está lá em cima, pois foi justamente por isso que nosso Salvador veio, para nos oferecer salvação e perdão dos pecados, mas também a eternidade, aquele lugar onde não há mais sofrimento, dor e aflição. E para aqueles que nos ouvem, seria muito importante entender que precisam se arrepender e crer nesse Salvador que nos oferece a felicidade, a vida. Subi só para dizer que amo muito vocês. Espero que vocês não me tirem daqui como costumam fazer, que você, Nicolai Marian, diga, tira ele, e o que posso dizer? Eu obedeço. Coloco o microfone e escuto vocês, fico aqui em silêncio. Senhor Agostino, só um segundo. Na vez passada, não foi você que estava chateado e disse que não tinha nada a aprender comigo? Não era você. Não. Está me confundindo. Eu subi quando estavam Nicolai Mariani e aquele rapaz, Luciano, e os dois de uma vez só disseram, tira ele. E eu fiquei surpreso, fiquei assustado. E enfim, vocês me tiraram imediatamente. E eu me perguntei, o que esses Cristi têm, Cristi neste? Talvez você tenha dito algo porque tinha que me tirar, não sei. Não. Não tive tempo. Mas eles... Veja, muitas vezes vocês vão embora sem que eu precise tirar vocês. Não sei exatamente o que acontece, mas não necessariamente. Eu achei que... Então, às vezes eu acho que vocês querem ir embora. Então eu vejo que um ou outro some, por isso. Não sou eu que tiro. Tudo bem, minha vida é o TikTok. Como eu iria embora? Eu estou presente em todas as lives.
Mas tem alguns que me odeiam tanto, senhor Teodoro Borota, porque eu não danço conforme a música que eles tocam. Eles têm umas músicas e eu não danço. Também falo das escrituras para eles. E é isso. Agostinho, vou te fazer uma pergunta. Você está feliz? Você está feliz? Estou muito feliz, principalmente porque Deus me deu todas as coisas boas e eu sou indigno, saiba disso. O que você acha? Todos nós somos indignos. Todos nós somos indignos. Vamos ser sinceros. Não é por causa da nossa sabedoria e nem por causa dos nossos méritos. Vamos ser sinceros. Todos nós somos indignos. Estamos no sacrifício de Cristo, no mérito de Cristo, até mesmo a vida que vivemos. Então, não. Todos nós somos indignos. Mas mais uma pergunta. O que você acha de si mesmo? Você nasceu de novo? Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em você? Toda a minha vida eu senti a presença de Cristo e estou sendo sincero com você. Eu me apressei com o batismo para ser o primeiro desde criança, ou seja, para não correr o risco de perder nenhum segundo de separação. Meus pais tinham uma fé muito grande e me batizaram. E eu fiz o mesmo com meus filhos. A mesma coisa, para que eles não fiquem sem roupa. De que veste? Uma pergunta. Muito bem, ele me perguntou por que acha que os santos padres, incluindo João Crisóstomo e outros, agiram assim. Não tenho a lista aqui, mas são muitos. Inclusive, diga-nos a pergunta. Por que todos foram batizados quando adultos? Nem todos, preste muita atenção. Uma parte, são 2. A maioria. Até o ano 400, até o ano 400. Senhor Borota, preste atenção. No momento em que São Basílio Magno foi batizado na idade adulta, ele se encheu do Espírito Santo e escreveu: batizem as crianças o mais cedo possível. Sob inspiração do Espírito Santo, ele escreveu isso. Mas a quais crianças ele se refere? As pequenas ou as que já conheciam? Não, aquelas que ainda mamavam no peito. Laita. De quem você está falando? São Basílio Magno? São Basílio Magno escreveu. Especificamente de forma real, escreveu que os bebês devem ser batizados rapidamente. Vamos ver, porque ele fez uma pergunta para... Embora agora as coisas não estejam indo muito bem, não sei o que está acontecendo com esses americanos. Não sei a rapidez com que acessam a informação. Tentávamos acompanhar. Mas os irmãos vão odiar vocês. Eu acho que estou vendo. Eu gostaria que Ionitsa, é bom que ele entrou. Que o Senhor o abençoe, mesmo que muitas vezes eu tenha tido contradições com ele. Pelo fato de não chegarmos a um acordo comum nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria que o Senhor lesse, se possível. Ah, mas espere um pouco. Só um segundo. Porque São Basílio Magno diz que critica os adultos, que só se batizavam quando eram velhos. Opa. Então ele critica aqueles que adiavam demais o batismo, mas não fala das crianças. Espere um pouco, pelo menos é isso que está dizendo aqui para mim. Sim, pode continuar, ainda estou procurando. Sim, é muito importante entendermos, porque veja, Ionita entende que ele deve, a criança, quando é pequena, se revestir de Cristo. Em Colossenses, porque a maioria são ortodoxos. Espere um pouco. Pare. Se reveste de Cristo. Mas a bênção, o que você acha que significa? É justamente invocar Cristo sobre a vida deles. Por quê? E de qual sacerdócio? Do sacerdócio que não serve mais, do Levítico. Esse não serve mais, acabou. Diz em Hebreus 7:11-12 que nós cristãos não temos mais nada a ver com o sacerdócio levítico. Sim. Melhor não falar disso para não derrubar minha live. A live estava ótima. Chegou a 60 pessoas, mas caiu para 40. Ninguém se interessa pelo batismo das crianças, e é por isso que todos vão embora. Melhor não falar disso. Ninguém quer saber do batismo das crianças. Então é um ensinamento. E isso, eu não concordo com isso, porque até mesmo o batismo, ou seja, o ensinamento do batismo, significa que a pessoa deve ser capaz de aceitar o ensinamento de Cristo. Isso significa o novo nascimento. Mas não vou entrar nesse assunto, pois percebo que os presentes não gostam e sempre fogem. Posso corrigi-los, mas acho que nem ouviram direito. Cred că li s-a ocrit. Da, spuneți. É um nascimento do alto, certo? Porque todos vão ouvir de novo. Correto. Correto. Então é um nascimento do alto. Deus te faz nascer.
Mas em que condições, senhor Augustino? Augustino, você falou, não foi? Sim, eu, em João 3,3, Diga seu nome. sou Ionitsa. Então, Ionitsa, Ionitsa, voltamos. Quando Deus faz você nascer de novo, quando você, como pessoa, aceita o ensinamento de Cristo, e não só aceita o ensinamento, mas aceita ser servo dele, então há certas coisas que precisam acontecer para que Deus faça você nascer. Se você não pode dar o primeiro passo, que batismo teria? Você não tem batismo. Bênção, sim, batismo não. Vamos deixar esse assunto de lado, pois isso não agrada. Não. Não, vamos ficar com as outras. Sim, Ionita, você entrou muito bem, porque eu tive algumas conversas com você sobre a palavra de Deus. Aproveito para pedir desculpas, talvez eu tenha errado no que disse, mas não é isso. Que bom que você entrou, o irmão Borota pode te explicar. Talvez eu não tenha a capacidade que ele tem, porque eu não sou pastor, certo? Mas ele, como teólogo, poderia te explicar certas coisas. Mas eu quero dizer que a minha felicidade está aqui na terra também, porque eu tenho o Senhor Jesus Cristo na minha vida, pois eu também vivi no pecado e quero dizer que a vida de fé é uma luta, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra. E o apóstolo Paulo também fala do bom combate. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Mas você precisa entender, assim como cada ouvinte, que a nossa felicidade não está aqui, está também aqui, mas se você não tem Jesus na sua vida, você não pode ser feliz. A felicidade não está no dinheiro ou bens materiais. Quando conhecemos Jesus, recebemos a promessa de vida eterna, Ionutsa. Isso é o que as pessoas precisam entender, que são estrangeiras e viajantes, e precisamos nos reconciliar com Deus para termos parte daquela felicidade. Você conhece na Escritura a passagem que diz: não virá mais Nicolai, Marian ou Borota para dizer: venha conhecer a Deus, porque todos me conhecerão do menor ao maior a partir de agora. Veja que agora não se refere mais a isso. Sim, existe esse período em que Deus se revela a cada um de nós individualmente, porque ele habita em nós e conosco. Do pequeno ao grande. Sim, e do pequeno ao... Então Do pequeno ao pequeno. Pare. Não é possível nascer de novo sem aceitar Cristo. Ninguém mais pode fazer isso. A Bíblia deixa isso bem claro aqui. Vou te dar um versículo que diz mais ou menos assim: nem pela vontade dos pais, nem pela vontade de qualquer homem. Viu como a Bíblia diz? Eles viram que os padrinhos viriam. Nem pela vontade dos padrinhos de batismo, nem dos pais. Você, como pai, já quis tanto que seu filho fosse salvo e nascesse de novo? Sim? Então, não é pela vontade do pai, nem de outro homem. Espere, deixe-me terminar o versículo para você. Mas por Deus, Deus é quem faz nascer. Mas em que condições Deus faz nascer? Se você aceitar Cristo, se você entregar pessoalmente sua vida a Cristo, o padrinho não pode, o pai não pode, mesmo que deseje. E nem mesmo a geração, espere eu terminar, nem mesmo pelo sangue. O fato de você ser salvo, nasce uma criança e você diz: olha, tem que ser salvo porque nasce do meu sangue. Não é pelo sangue. Pelo fato de você ser salvo, a criança será salva até certa idade. Depois disso, ela mesma precisa decidir. Se não decidir por Cristo, não será salva. Se ele escolher Cristo, será salvo. Então, até certa idade, enquanto ele não conhece, não tem capacidade de aceitar Cristo. O apóstolo Paulo diz: ele é salvo pelo fato de um dos pais ser salvo. Acho que agora te contei tudo. Agora eu vou falar. Você acredita no corpo ou no espírito? Em qual deles você acredita? Porque, veja, o corpo tem o cérebro, e o cérebro pensa. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com o bebê ali? No nosso assunto, espera um pouco, espera. O que uma coisa tem a ver com a outra no assunto que nós falamos, ou que eu te falei, a salvação, na verdade? O que tem a ver? Claro que você tem uma coisa e outra. Pois é, você tem uma coisa e outra. Você só acessa seu espírito se nascer de novo. Claro que tem. Sim. O espírito do bebê. Eu observei os bebês. Eu realmente segurei nos braços um bebê que nasceu há 10 segundos, eu o segurei nos braços. Quando minha esposa deu à luz, eu peguei o bebê. E eu vi o bebê.
E saibam que, embora os médicos digam que ele não vê com os olhos, mesmo assim eu sentia que o espírito da criança é um espírito e ele sabe que algo está acontecendo e que algo. O bebê é mais inteligente. Cristo coloca como condição, não só incentivo, que sejamos como crianças. Então você, Borota, para entrar no reino, você precisa ser como uma criança. Porque a criança é a mais inocente. O que isso significa? Para a imagem aqui, para a imagem. Sim? O que significa para você ser como uma criança? Exatamente como uma criança, exatamente assim. O quê? Fale também algumas palavras para eu entender que você entendeu. Para você entender, bondade e gentil. Olha, Vou te dar 7 qualidades que uma criança tem. Não. Me diz aí, quando Jesus diz para ser como uma criança, ao que ele está se referindo? Exatamente, ser como uma criança, como meu avô foi ao morrer. Pare. O que uma criança não tem? A capacidade de pensar. Ele acredita. Se o pai dele diz, ei, faça tal coisa, ele vai e faz, mesmo que não saiba se o ficou bravo ou não ficou bravo. Obediente, ou seja, como nós somos sempre, até mesmo na igreja. Acredita no que o padre diz, continua, então, obediente, acredita no que diz. O suficiente. Obediente, é suficiente. Você já disse tudo. É mais do que isso. Então, a fé, aceitar a verdade de Cristo, mesmo que você não tenha tanto conhecimento teológico, porque você não pode crescer como uma criança. Tenha fé como uma criança que acredita ao ouvir sobre Cristo. Eu acredito que ela acredita. Aceita e acredita, mesmo que não entenda, mas isso não significa pare, que você já sai daqui e adiciona em outro texto. Isso não significa que a criança, para ser salva, mas não estamos falando daquele pequenininho que é salvo pelos pais. Isso é outra história. Quem não entende é salvo pelos pais. Não há o que comentar sobre isso. Mas para o outro, que já cresceu um pouco, aceita a fé. Aceitar a fé em Cristo, mesmo que não entenda como isso acontece. Mas você aceita a fé em Cristo, abre seu coração e o que acontece? Deus te faz nascer de novo, mesmo que você não entenda todas as coisas, porque diz que a salvação é assim. O novo nascimento é como o vento. Você não sabe de onde ele vem, porque você não sabe. Se você não tem, agora você não vê o reino de Deus do céu. Espera eu terminar. No momento em que na festa espera para terminar. E depois eu deixo você. Eu juro, Bonissa. Deixa. Eu tenho 2 palavras. lascia per fratello. Você não entende o que eu quero dizer. Você não sabe de onde vem, mas sente o vento ao seu lado, no rosto. Depois, ao seguir em frente, novamente não sabe para onde vai. Assim é o homem nascido de novo. Você não sabe de onde vem, você não sente o Espírito nesse momento, se não nasceu de novo. Mas quando você nasce, você sente. Mas não é como com os 5 sentidos. É como se fosse o vento. Você sente uma brisa. Você sente algo perto de você. É isso que significa ser nascido de novo. Mas depois que você vai mais adiante, de novo você não vê. Porque você não vê para onde a pessoa foi depois que morreu. Você não vê, ela se foi. Nem o seu espírito sabe o futuro dele, pois você está neste corpo de carne. Isso é ser salvo. Mas isso não significa que uma criança que não aceita, que não pode aceitar o ensinamento de Cristo, possa ser salva. Ele é salvo pelos pais. Assim diz o apóstolo Paulo. E se... Qual é o sentido de batizá-lo se ele já está salvo de qualquer maneira? Mas eu gostaria, irmão Boruta, E que batismo é esse, Dr. Borota? Sem sentido, se ele não entende o sacrifício de Cristo. eu gostaria de dizer algo muito importante, e Ionitsa sabe disso. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. E o Senhor Jesus lhe aparece no caminho de Damasco, e ele faz essa obra que recebeu do Senhor. E também em Filipenses, quero ler para você ver, Ionita, ele que conhecia Jesus, já o conhecia e era guiado pelo Espírito de Deus, diz em um certo momento assim: veja como é linda a palavra de Deus, e conhecê-lo. A quem? A Jesus, que ele já conhecia. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos e ser conformado com a sua morte, para que eu possa de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bem, no momento em que você conheceu Jesus, você sabe que Jesus prometeu que mesmo que você morra, você terá parte na ressurreição dos mortos, se você crer pela fé. Você precisa entender que a criança não pode acreditar em Jesus
e que ele morreu por seus pecados quando ainda é pequena. A fé é o que deve me convencer, mas dessa fé eu preciso ouvir falar. E aqui eu paro. É por isso que você fica chateado comigo quando eu digo certas coisas. Porque agora eu não apoio mais. Que fé? Quando se mede a fé? Em 7 de junho, em 12 de agosto, em 4 de novembro? Em que dia Deus mede? Sim, não a fé, a vida. Do homem. Você não pode ser irônico assim e dizer quando, mas não. É uma pergunta muito boa. Vejo que você não sabe a resposta. Aguarde, Augustin. Vou responder. A fé você precisa ter o tempo todo. Quando você não tem fé, você não é salvo. Ou seja, sem fé. Eu te digo pela Bíblia, é sem... Fé, É impossível. agradar a Deus. Mas como pode aquela criança que não tem fé, que não entende Cristo, ser agradável? Ela é agradável porque os pais são salvos. Mas não porque ele decidiu. Porque não tem como. Não tem como ter fé. Bem, você disse que é continuação. Você deu, tirou, o esquerdo, o direito. Para você confundir tudo, Ionitz. A criança é uma extensão do homem? Tipo uma espécie de extensão da extensão? Eu te digo o que Paulo diz, se você entendeu. Alguns versículos você pode. Dá uns likes, Ionita, para aumentar e mais pessoas ouvirem. Esses aí debaixo do tap colocam no spam. Tem que ser aqueles de baixo que tem que dar. Sim, tudo bem, né? Então eu dou. A senhora Luna está pedindo para abrir a porta. Só um momento, por favor. Escreva que a ideia é termos um diálogo bonito, respeitoso, para que possamos entender certas coisas. Só um segundo, Luna. Vocês precisam me seguir. Aliás, falo para todos. Se quiserem que minha live cresça, sigam. Embora alguns talvez não queiram. Luna, para eu te chamar aqui para cima, preciso que você me siga, já que seu perfil é privado e não posso te seguir. Porque aqui pareço escuro. Olha, Ionitsa, quero dizer. Veja, quando a criança me deu uma criança agora, e vou dar um exemplo terreno. Eu tenho netinhos, e quando o meu netinho, o mais velho, tem 7 aninhos, e quando a mãe dele diz, vamos brincar em um parquinho ou em algum lugar para se divertir. Ele acredita que o pai disse e que vai levá-lo. Assim é também com a fé. Eu preciso acreditar nesse Jesus. E a criança não consegue. Ionita, aqui você precisa entender. Não vamos nos aprofundar, pois sempre voltamos a esse assunto e não quero entrar nisso. Mas boa noite. Obrigada, Sr. Borota, por me receber em sua casa. Eu queria corrigir algo que o Sr. Nicolai disse. Sobre o versículo de antes, Sr. Nicolai, o versículo não é: quem crê em mim terá parte na ressurreição. Na verdade, é assim: quem crê em mim viverá. E onde está o erro? Porque eu não entendo. Há uma grande diferença, senhor. Nicolai, bem, explique onde. Bem, ele disse que participará da ressurreição, ou seja, ficará adormecido até a ressurreição dos mortos. É assim que se entende. Você não entendeu. Quem crê no Senhor Jesus tem a salvação e o perdão dos pecados, mas também a ressurreição dos mortos. Porque Deus deu sim. Sim. O versículo é viverá. Dizer vivo também está correto. Sim, vivo espiritualmente. Sim, assim é o versículo. Assim é o versículo. Senhor, correto. Ele está vivo. Está claro que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Não mortos. Quem crê não é o Senhor Jesus, ele está vivo de qualquer forma. Quem crê está vivo. Aquele que crê, ou seja, mesmo que morra. Isso não significa que ele não precise fazer certas coisas. Então o versículo é assim: mesmo que morra, viverá. Sim. Sim. Correto. E continua dizendo que mesmo que morra, ele vive. E quem vive e crê em mim... Luna fala da igreja, da Bíblia ortodoxa. Sim, está correto. Luna está falando de João 11:20. Sim. Concordo 100% com o que você está dizendo. E se me permitem perguntar também, agora não pensem que estou sendo irônica, mas... Com o que se mede a fé? Ionita perguntou quando. Eu pergunto com o que se mede a fé. Vocês têm um aparelho? Então, é uma pergunta. Sim, é uma pergunta. Nem sei como chamá-la. Com o que se mede a fé? A fé sem ação. A fé não é deste mundo. Ela vem de Deus. Mas não somos... Temos certeza de que temos fé, Sr. Borota. É como se você perguntasse com o que se mede o novo nascimento. Com o que se mede? Por que não? Essa fé, já que confiamos tanto nela, Senhor, sem fé eu não faço aquilo. Se eu não tiver fé, não me batizo. Porque esse é o seu princípio, não é?
Só pode se batizar quem tem fé. Mas como ter certeza disso? Como medir ou comprovar? A fé em Cristo. Por favor, deixe-me terminar a pergunta. Um instante. 2 segundos. Temos muitas negações sem fé. Não posso isso, não posso aquilo. Mas como posso ter certeza? Com que aparelho eu meço para saber, para ter certeza de que tenho fé suficiente para me batizar? Bem, Ainda não foram feitos aparelhos para que eu possa medir sua fé. e como vocês sabem que são suficientemente crentes para poderem se batizar, por exemplo? Boa pergunta. Sim, não, é uma boa pergunta. Espere, é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. Botezo. Realizamos o batismo após a pessoa nascer de novo. Como você mede? Se ele conhece a Cristo, se já pediu perdão. E se você olhar para os Santos Padres, eu gosto muito. Por volta do ano 300, havia uma lista bastante longa. Antigamente, era preciso 3 anos para provar que nasceu de novo, que visitava os doentes, que ajudava os pobres. Espera, tinha mais um. Ajudava os pobres durante 3 anos. E só depois disso, espera um pouco para eu terminar, só depois disso era batizado. Então ele precisava trazer provas de que nasceu de novo e os outros tinham que ver nele que ele nasceu de novo. Correto. É assim que fazemos também.